moço. Eu nem sei bem por onde começar, mas vou tentar contar tudo do jeito que aconteceu. Eu era um sujeito meio sem vergonha, sabe? Daqueles que não dava valor a nada nem a ninguém. Tinha uma esposa boa, família honesta e um trabalho simples, mas digno. Só que eu vivia de galinhagem, pulando a cerca, enganando minha mulher e fazendo coisa errada sem me importar com as consequências. Pois então, foi nesse rumo de desvio que a vida me deu um sacode grande. Estava eu dirigindo numa estrada de terra. Noite fechada, lua nem dava as caras. Tinha bebido umas caninhas a mais, admito sem orgulho nenhum. Lá pelas tantas, cochilei no volante. Senti o carro derrapar. A roda cantou no cascalho e, de repente, um estouro danado. Bateu na beira da ribanceira, capotou e só lembro de voar pedaço de vidro e lata para tudo que é lado. Doeu, viu? Foi dor misturada com susto. Depois, tudo escureceu. Acordei num lugar que não parecia a minha casa, nem hospital nenhum. Parecia um corredor comprido, meio mal iluminado, as paredes sujas e um silêncio que pesava nos ouvidos. Tentei chamar por ajuda. Ô de casa, tem alguém aí? Ninguém respondia. Só ouvia um eco, bem baixinho, da minha própria voz, repetindo: alguém aí? Alguém aí? Aquilo me deu um arrepio na espinha. Dei uns passos para frente, a perna meio bamba, e, sem saber direito o que fazer, continuei andando. Cada porta que eu abria levava a outro corredor, como se fosse um labirinto. O tempo ali parecia não existir. Não tinha janela, não tinha nada que mostrasse se era dia ou noite. Às vezes, eu escutava uns rangidos, uns sussurros, mas não via viva alma. O ar tinha um cheiro estranho, meio azedo, meio de coisa velha. De repente, de uma sala surgiu uma figura. Não sei se era homem, mulher ou bicho. Parecia uma sombra ambulante, com um chapéu que escondia o rosto. Parou na minha frente, sem dizer palavra, e me apontou o dedo. Você lembra do que fez? Foi o que aquela voz disse. Rouca, baixa. Tentei responder, mas a garganta secou, me deu uma tremedeira que eu quase caí de joelhos. A figura sumiu no ar, como fumaça, e eu fiquei ali sozinho, coração quase saindo pela boca. Acontece que, a cada porta que eu abria, surgia uma cena que eu preferia esquecer. Eu, traindo minha esposa com uma moça diferente. Eu xingando minha mãe quando era mais novo. Eu roubando o troco do meu trabalho. Parecia que aquelas paredes sabiam tudo de mim, até o que eu queria esconder de mim mesmo. Nesse aperreio, andei horas ou dias, já nem sei. A única certeza era que eu estava sendo castigado. Entendi que ali, naquele lugar estranho, eu estava pagando pelos meus pecados. Mas, ao mesmo tempo, me perguntava: cadê meu corpo? Cadê todo mundo? Foi quando senti uma dor aguda na nuca, como se tivessem enfiado uma agulha quente na minha pele. Gritei de dor, caí no chão e tudo escureceu de novo. Acordei num hospital, de verdade mesmo, com cheiro de remédio e tudo mais. Tinha gente andando, máquinas apitando, enfermeira passando. Olhei para o lado e vi minha esposa, de rosto inchado, de tanto chorar. O primeiro pensamento que tive foi: tô vivo? Será que foi tudo um pesadelo? Tentei erguer a mão para tocar no braço dela. Ela pegou meus dedos e começou a chorar mais ainda, mas dessa vez parecia choro de alívio. Fui perguntar:
Amor, quanto tempo eu fiquei apagado. Ela olhou para mim, fungando, e respondeu num fio de voz: 6 meses, João. 6 meses inteiro que você tava em coma. Deus, você tá me dando uma nova chance, é? Pensei comigo. Naquele instante, me lembrei de cada coisa errada que fiz, cada traição, cada mentira. Uma culpa funda me mordeu o peito. Lá no fundo, eu sabia que aquele lugar escuro onde eu andei sem rumo não era só um sonho. Parecia mais um castigo, algo que me fez abrir os olhos para a vida. Quando ganhei alta, depois de umas semanas para recuperar um pouco de peso e força, fui para casa. Mas nada estava normal. Parecia que todo mundo me olhava diferente. Talvez porque eu tivesse mudado. Ou talvez porque, depois de tanto tempo, as pessoas já achassem que eu não voltaria mais. Minha esposa tentava ser carinhosa, mas eu via nos olhos dela uma pontinha de medo. Ou será que era insegurança? Na hora de tirar a camisa para tomar banho, reparei num sinal esquisito nas minhas costas. Um tipo de marca escura, como se tivesse sido queimada. Parecia o formato de uma mão ou de um símbolo que eu não decifrava. Passei a mão, senti uma leve dor, como se ainda estivesse recente. Tentei lembrar se tinha me machucado no acidente, mas aquela marca ali não parecia coisa de vidro ou arranhão de lata amassada. Tava mais para uma marca de ferro quente, igual antigamente marcavam gado. Me assustei. Mostrei para minha esposa. Maria, você sabe o que é isso aqui? Ela pôs a mão na boca, espantada. Credo, João, nunca vi nada assim. Não estava aí antes. Pode ser cicatriz que só apareceu agora? Sei lá. Eu só sei que dói quando aperta. Conforme os dias passaram, tive uns sonhos estranhos. Era sempre aquela voz. Você pagou o suficiente, João? Acordava suando, coração disparado. Minha esposa dizia que eu murmurava nomes que ela não conhecia, gritava no meio da noite. Numa dessas vezes, juro que vi um vulto no canto do quarto, parado, me olhando. Tentei gritar, mas nada saiu da minha boca. Pisquei e o vulto tinha sumido. Acontece que isso foi deixando minha cabeça no lugar, ou tirando de vez, não sei direito. Porque eu comecei a pensar em tudo que eu fiz de ruim. Me arrependi mesmo, do fundo da alma. Queria mudar, ser um homem decente. Só que a sensação de que eu não estava sozinho me perseguia. Uma tarde, fui cuidar das minhas coisas velhas, jogar fora algumas lembranças. Achei uma agenda onde eu anotava uns encontros, data de motel e coisa feia do passado. Queimei tudo ali no quintal, pensando que podia me livrar do que fiz. Mas, quando as chamas subiram, a marca das minhas costas começou a latejar, como se tivesse virando brasa dentro da pele. Gritei de dor. Maria saiu correndo de dentro de casa. Me deitei no chão, tonto, sem ar. E de novo, me veio um lampejo daquele corredor escuro. Porém, dessa vez, ouvi clarinho. A dor é sua, a culpa também. Voltei a mim e Maria, aflita, chamou a ambulância. Cheguei no hospital, passaram pomada nas costas, mas não encontraram nada de errado. Só que eu sabia que tinha algo errado. Sim, tinha alguma coisa dentro de mim, ou apegada a mim, que não soltava. Ficou claro quando, uns dias depois, descobri que eu falava dormindo, falando coisas horríveis, xingando, como se revivesse meus pecados. Tentei me confessar na igreja, mas o padre só disse que Deus perdoa quem se arrepende de verdade. E eu me arrependi, confesso.
Mas aquela força estranha não largava. Às vezes, enquanto eu lavava a louça ou tomava banho, sentia um peso na nuca, como se tivesse alguém pondo a mão ali. Uma noite, quando Maria estava na cozinha, vi no reflexo da janela aquela mesma sombra de chapéu me olhando. O olho dele era só um buraco escuro, mas parecia que via minha alma. Pisquei e sumiu. Me perguntei se estava ficando doido. Os médicos falaram que coma prolongado pode causar pesadelos, confusão e tudo mais. Mas, no fundo, eu sentia que não era só na minha cabeça. Alguma porta se abriu naquele acidente e eu tinha pisado num terreno que não era para pisar. Uma manhã, acordei com um formigamento na marca das costas. Fui ao espelho, me virei para ver. A marca parecia maior, mais escura. Tava quase como uma mancha de tinta, mas em volta tinha uns desenhos, uns arabescos que não identifiquei. Tentei passar a mão de leve, senti pontadas, como agulhas entrando. Pensei, será que esse troço está crescendo dentro de mim? Tomei coragem e contei tudo para Maria, cada detalhe. Ela ouviu assustada, mas prometeu me apoiar. Vamos atrás de ajuda, João, seja médica ou de quem for. Então, marcamos consulta com um especialista. No dia marcado, eu estava lá, suando frio, achando que iam descobrir alguma doença maluca. Entramos no consultório. O doutor examinou, tirou foto, passou aparelho, mas não achou explicação. Disse que poderia ser um tipo de marca de nascença que se revelou com a lesão do acidente, mas reconheceu que era muito esquisito. Voltei para casa ainda mais confuso. Se nem a medicina entendia, o que restava fazer? Fiquei isolado. Me sentia envergonhado do que fiz no passado, com medo de que essa marca fosse uma punição perpétua. Passei a rezar, a pedir perdão para minha esposa, para Deus, para todos que magoei. Senti que meu coração estava tentando mudar, mas sempre que chegava perto de uma sinceridade profunda, vinha uma pontada na marca, me lembrando que nem tudo é tão fácil assim. Certa noite, eu estava sozinho na varanda. Maria tinha ido para a casa da mãe. O vento estava gelado, o céu nublado. Olhei para o terreiro. Vi uma sombra se mexendo entre as árvores. Me levantei, curioso, e fui chegando perto. Conforme fui avançando, vi que era aquela mesma presença. A figura de chapéu, a tal sombra que me assombrava. Ela levantou o rosto. O rosto era... Bem, não era rosto. Era só escuridão. Travei, sentindo o coração disparar. A figura abriu a boca, mas não saía som. Parecia que falava, mas nada saía. Ainda assim, eu entendia tudo. Era como se dentro de mim tivesse um eco dizendo: não adianta fugir, João. Você entrou no meu mundo quando traiu tudo que era sagrado. E agora, a marca é prova de que eu ainda estou aqui. Fechei os olhos, rezei que nenhum desesperado. Quando abri de novo, não tinha mais nada ali. No chão, só umas folhas secas tremendo com o vento. Corri para dentro, me tranquei no quarto, tremendo igual vara verde. Me ajoelhei e, sem saber o que mais fazer, pedi perdão pelos meus erros. Chorei, supliquei para Deus me ajudar, até pegar no sono de tanto cansaço. No outro dia, acordei diferente. A marca doía bem menos. Parece que a fervura dela tinha diminuído. Contei para Maria o que tinha acontecido, e ela disse que eu parecia mais calmo, como se meu rosto tivesse outro jeito. Percebi que quando encarei de verdade meu erro,
quando aceitei que fiz tudo de ruim e que a culpa era minha, alguma coisa amansou. Não quer dizer que sumiu de vez, mas senti que estava mais fraca. Alguns meses se passaram. Fiz de tudo para ser um homem melhor, fiel, honesto, trabalhador. A marca continua nas minhas costas, mas parou de queimar. Às vezes, sinto umas pontadas quando volto a ter maus pensamentos ou quando me lembro do passado e sinto tentação de errar de novo. Parece um lembrete vivo de que minhas atitudes têm consequências. Tem gente que diz que eu trouxe algo lá do outro lado, do inferno, ou seja lá o que for. Eu não sei se acredito que foi bem inferno. Mas sei que o lugar que eu vi era uma espécie de punição, um reflexo dos meus próprios pecados. A marca que carrego é minha memória viva de que se eu voltar a ser quem eu era, talvez eu não tenha uma segunda chance. Isso me mantém no caminho reto, pelo menos tento. E é isso que eu vim contar. Para quem escutar minha história, fica o aviso. Cuidado com o que se faz nessa vida. Às vezes, a gente acha que não vai ter castigo, que não tem nada depois do erro. Mas, quando o preço vem, ele pode ser alto demais. Não estou aqui para pregar sermão, não. Só quero dizer que eu fui ao fundo do poço, senti o cheiro da morte e, de algum jeito, voltei. Só que voltei diferente, com uma marca para me lembrar de que tudo na vida tem consequência. E é assim que termina. Eu vivo meus dias tentando ser bom, sabendo que um dia posso fechar os olhos de novo e talvez volte para aquele corredor escuro. Se acontecer, pelo menos agora vou ter uma resposta para dar. Porque antes eu só fugia e mentia. Agora eu enfrento, peço perdão e sigo em frente. Dizem que é assim que a gente faz as pazes com a consciência. E talvez até com o que existe do outro lado.